Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Antes de você assistir o vídeo, não deixe de deixar seu joinha, se inscrever no meu canal. E você que está vindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus te abençoe. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próximo 2020. Amém? Queridos, antes de nós entrarmos na última lição desse ano, do quarto trimestre, chegou a nova lição, né? Que nós vamos estudar sobre a raça humana, origem, queda e redenção. O comentarista dessa lição do ano que vem, de 2020, é Cláudio Honor de Andrade. Que nós vamos falar sobre antropologia. Vamos falar sobre o estudo do homem. Então, aqui tem várias coisas que vai falar sobre Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher. Lição 3, a natureza do ser humano. Lição 4, os atributos do ser humano. Lição 5, a unidade da raça humana. Lição 6, a sexualidade humana. Lição 7, a queda do ser humano. Lição 8, o início da civilização humana. Lição 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição 10, só o evangelho muda a cultura humana. Lição 11, o homem do pecado. Lição 12, Jesus, o homem perfeito. Lição 13, um novo homem em Jesus Cristo. Então, essa aqui é a lição do ano que vem, da lição nova, né? Nós vamos estudar 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Então, nós vamos falar de cada tópico desse, né? Sobre a origem do homem, a queda do homem e a redenção, né? Como Deus resgatou o homem. Amém? E agora, queridos, vamos falar sobre a última lição desse ano, né? De 2019. O comentarista é o Osiel Gomes, né? Osiel Gomes, lições bíblicas 4 trimestre, governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Então, queridos, nós chegamos na última lição, né, deste ano de 2019, que nós vamos falar o seguinte tema: a velhice de Davi, né? A velhice de Davi. Texto áureo: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conceito eterno, em que tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, queridos, aqui fala sobre a velhice, né? Nós sabemos que a nossa vida tem 3 fases, né? O nascimento, o crescimento e o envelhecimento, né? E a morte, né? 4 fases, né? A morte. Então, a nossa fase, né? Começa, né? Com o nosso nascimento. Então, aqui nós vemos que Davi começou, né? Bem, né? A sua liderança, né? E nós vemos que no livro de 2 Samuel, capítulo 11, né, ele teve a sua queda, né, ele não vigiou, né, pecou, né, pecado de cobiça, né, adultério e homicídio, né, e nós vemos mesmo a palavra de Deus falando, né, em Salmo 51, né, ele rogando a Deus o perdão, né, e nós vemos que na lição fala que vê o pecado e as suas consequências, né? Então, queridos, o pecado é errar o alvo, né? Nós vemos o significado do pecado. Então, tem vários significados, né? Transgressão. E nós vemos que, através da consequência, né? Do pecado de Davi, né? Veio, né? O juízo sobre a sua casa. A Bíblia diz, fala, né, que a espada nunca sairá de sua casa. Então, nós vemos que o que nós plantamos, nós colhemos. Então, Davi plantou e colheu, né? E nós vemos que veio as consequências, né? Absalão, né, queria tomar o trono do pai, né? E nós vemos que ele se revoltou,
né, contra Amon, né, a meio-irmão, né? E nós vemos que Amon deitou-se com Tamar, né? E nós vemos que Absalão, ele se vingou contra o seu meio-irmão, né, Amon. A Bíblia diz sobre isso, né? E ele, né, matou, né, Amon e fugiu, né? E vemos que ele ficou 3 anos, né, fugido. E nós vemos que através das consequências, né, nós vemos também quando Batseba teve aquele filho, né, ele adoeceu, né, e morreu. Então, queridos, veio a consequência na vida de Davi, né? E nós vemos que a velhice, né, ela começa, né, a partir dos 60 anos, né? A Bíblia diz que os 70 anos já é cansaço e enfado, né? E nós vemos que quando começa, né, a aparecer, né, a velhice, né, aparecem as rugas, né? A velhice começa. Então, aqui fala, verdade prática. A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Então, queridos, o trajeto, né, de Davi, né, a sua jornada, né, ele começou no princípio do livro 1 Samuel, ele começou bem, né, a sua liderança, né, mas no 2 Samuel capítulo 11, né, já teve a sua queda, né. E nós vemos que Davi, ele começou, né, a reinar 30 anos. E ele terminou 70 anos, né, o seu reinado, né. Nós vemos que 70 anos ele faleceu. Então, aqui fala, Deus é que levanta os seus servos. O Espírito Santo inspirou homens santos a escrever a Bíblia Sagrada. Então, nós vemos que Davi, né, ele escreveu, né, os livros de Salmos, né? Nós vemos vários Salmos, né? Ele inspirando, né? O próprio Deus, né? E nós vemos aqui, ó, o governo de Cristo será perfeito. Então, nós vemos que a nossa fase, né? Nossa vida deve estar na presença de Deus, né? Possa estar com saúde, né? Ou estar enfermo, né? Nós devemos estar em todo momento, né, agradecendo a Deus, né? E nós vemos que aqui fala do livro de 2 Samuel de 23 a 7, de 1 ao 7, né? A lição bíblica em classe, não vamos ler, né? E aqui fala o objetivo geral, esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Então, queridos, que nós possamos crescer, né, no conhecimento, né, da palavra de Deus, né? Então, queridos, nos livros de Salmos, capítulo 90, abra sua Bíblia no livro de Salmo 90. Salmo 90, versículo 10. Fala o seguinte, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente nós voamos. Então, queridos, nós sabemos que alguns vivem, né, 70 anos, outros vivem 80 anos, outros vivem 100 anos, né? Então, cada um tem a sua duração da sua vida, né? Então, nós devemos dar valor, né? Dar valor aos mais velhos, né? Os mais novos têm que dar valor aos mais velhos, né? Então, queridos, todos nós, né? Um dia vamos chegar, né? À velhice, né? Aqui fala que há o tempo, né? Ao tempo de nascer, ao tempo de crescer, né? Ao tempo de morrer. Então, aqui fala, apresentar uma visão geral da velhice, pontuar os problemas na velhice, enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. Então, aqui fala, não há nada de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas da idade avançada, mas também de maturidade e experiência.
Por isso o hebraico Sheba define como cabelos grisalhos, cabeça escanecida. Então, queridos, tem a fase, né? Os cabelos começam a ficar brancos, né? Nós vemos que a pessoa já não tem mais visão, né? Perde a sua visão, né? Um certo tempo da sua idade, né? Não tem mais aquele hábito, né? Como tinha antes, né? Mas, queridos, Davi, né? Ele, todo momento, ele procurava servir a Deus, né? Mas nós vemos que as consequências veio na vida dele, né? Então, aqui fala, define como cabelos grisalhos, cabeça escanecida. Nas escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do vigor. A velhice pode ser boa ou ruim, isso dependerá da forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus, sejamos sábios. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis, mas pela sua peregrinação à comunhão com Deus, ele finda a sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor, que o chamara desde a meninice. Então, nós vemos que Adonias, ele queria tomar, né, mesmo Davi já sendo velho, né, ele queria tomar, né, o lugar do pai, né, fizeram festas, né, e nós vemos que Deus não escolheu Adonias como rei, né, Deus já tinha escolhido, né, Salomão, né, para reinar no lugar do seu pai, né, os 40 anos, e nós vemos que foram conturbados, né, a família de Davi. Nós vemos que Davi não foi um bom exemplo como um pai, né? Ele não deu exemplo, né? E nós vemos que Saul, né, ele foi um bom pai, né? Ensinava os filhos, né, a ir para a guerra, como Joabe foi para a guerra, né? Joabe ele era amigo de Davi, né? Então, queridos, Joabe tinha um Espírito Santo na vida. Então, Saul, ele deu exemplo como, né, exemplo como pai, né? Então, nós vemos também que Eli, né, ele também não corrigiu os seus filhos, né? E nós vemos que ele pecou o pecado de omissão. Então, querido, o que é omissão? Omissão é você deixar o filho, né, fazer conforme que ele quiser, né? Errado ou certo, né? Então, a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Então, querido, nós temos, né, essa fase, né, do nosso crescimento, né? Aqui fala que, ó, a velhice é um processo biológico, natural, não tem dúvida, pois toda pessoa está sujeita ao nascimento, crescimento e morte. Tá vendo, querido? Então, o homem está sujeito, né, a essas fases, o nascimento, né? A pessoa nasce, né? Ele passa de fase de criança, né, para adolescente para adulto, né? E adulto passa para idoso, né? A terceira idade, né? Que é a velhice, né? Então, queridos, nós mais novos devemos dar valor aos mais velhos, né? Porque eles têm mais experiência, né? Então, queridos, devemos, né, fazer, né, tudo que Deus nos manda fazer, né? Agradar ao nosso Deus. Amém? Queridos, não vou falar tudo porque o vídeo vai ficar muito longo, né? E não dá para me falar toda a lição toda porque a memória é pouca. Então, queridos, eu quero agradecer a todos, né, esse ano, né, que me acompanharam aí no canal, né? Que Deus abençoe a todos vocês, os inscritos que se inscreveram no meu canal, né? Que Deus abençoe a todos vocês que estão me assistindo a primeira vez, que Deus abençoe também vocês.
O pessoal dos que se inscreveram no meu canal, me ajude também a divulgar o meu canal. Outras pessoas se inscrever no meu canal. Amém? Deus abençoe a todos vocês esse ano. Quero desejar a todos um feliz Natal, um próximo ano novo, 2020, cheio de realizações e de bênçãos. Amém? E nós estudamos, né, nesse ano de 2019, né, batalha espiritual, né, o tabernáculo. Estudamos sobre a mordomia cristã e a última lição, né, o governo divino em mãos humanas, né, 4 lições estudamos esse ano. Então, eu quero agradecer a todos que me acompanharam este ano, amém? E que o ano que vem continua, amém? Deus abençoe.